Você é daquele tipo que quando está estressado, para relaxar, você come? Então pode chegar para cá. Porque a gente já está aqui na cozinha do Magazine hoje. Tem uma comida que tem um pezinho assim no México, na Espanha. É isso mesmo, nós vamos preparar quesadilha amazônica. Amazônica porque tem um toque no temperinho ali, que é aqui da nossa terra. Agora, não sou eu que vou preparar não. Quem vai preparar é o Rafael Verdugo, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Tudo muito bom? prazer, boa tarde. Boa tarde. Olha, fiquei curiosa para saber por que amazônica? Então, a gente está procurando trazer algumas referências aqui para a nossa cozinha, né? Obviamente, trazendo boa parte da culinária mundial também, para a gente ter um referencial e começar a criar e descobrir que a gente pode criar, sim, com coisas simples do nosso dia a dia. Então, aqui a gente vai estar usando a nossa castanha do Pará, que é um ingrediente super tradicional da nossa culinária, certo? E aqui também a gente tem o nosso queijo coalho, que faz super parte da nossa dieta. Para a gente trazer alguma coisa nova, a gente também vai procurar trazer o nosso espinafre, para a gente criar um mix de sabores aí e entregar alguma coisa que possa ser nova e a gente puder criar na nossa casa, certo? E super nutritivo, né? Perfeito. Porque a gente tem várias vitaminas aqui, junto com o espinafre, junto com a castanha, tudo isso acaba ajudando na saúde da gente. Você quer saber o que mais tem aqui de ingrediente nessa receitinha? Então, peraí, enquanto o Rafa coloca a luva, a gente vai passando os ingredientes para você de casa. Fica ligado aqui na telinha da sua TV A Crítica que eu vou te passar o que você vai precisar. Primeiro tem a massa, essa massa crocante que está aí bronzeadinha, vai levar 100 gramas de trigo, 15 ml de azeite, 100 ml de água e sal a gosto. Para o recheio, você vai precisar de 100 gramas de espinafre, um dente de alho, 60 gramas de queijo coalho e 50 gramas de castanha do Pará e, além disso, 15 gramas de manteiga e sal a gosto, vai depender de como você prefere, tá bom? Então tá aí a nossa receitinha básica, mas ainda tem um plus, tem um presentinho para você, que tem um molho de maracujá que você vai utilizar em diversas receitas, com certeza vai arrasar aí na sua mesa. Ó, 100 ml de suco de maracujá, 20 gramas de amido de milho, 2 pimentas murupi, é isso mesmo, é apimentadinho, viu? 50 gramas de açúcar, fio de óleo, sal a gosto. E para gratinar ali, ele está sugerindo cebola roxa, tomate, limão, uma colher de açúcar e sal a gosto. Já já ele desvenda os mistérios aí de todas essas etapas da receita, mas você vai começar, Rafael, pela massa. Exatamente, Miki. Então, a nossa massa é uma coisa muito simples para a gente fazer nesse primeiro momento. Ela é uma massa base que você pode fazê-la, inclusive, deixá-la guardada já pré-coccionada, né? Guardadinha na sua geladeira para quando você quiser fazer esse tipo de preparo, certo? Então a gente vai entrar com uma quantidade de farinha de trigo aqui, trigo claro mesmo, branco, tá? Tipo 1. Sem fermento? Sem fermento, exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar. Por que a gente não vai colocar fermento? Porque se a gente colocar fermento, a nossa massa pode criar uma quantidade de volume que a gente não quer. Isso vai fazer com que ela umedeça muito rápido. Então, depois do nosso trigo, a gente já vai entrar com uma quantidade razoável de sal, uma pitada recheada e um fio pequeno de óleo. Super simples, super prático, rápido. Um pouco de gordura para ajudar com que a gente consiga umedecer a nossa prancha ali, né? No caso a chapa, que a gente está usando aqui uma frigideira para poder fazer a cocção da nossa massa. E a gente colocou essa quantidade de água porque a gente vai começar a dosar a nossa água, devido a tipos de farinha diferentes receberem tipos de quantidade de água diferente ou também outros líquidos. Essa massa poderia tranquilamente ser hidratada com caldo de legumes e ficaria fantástico, traria até um pouco mais de sabor. E aqui o processo é super simples, é ocular. Então é só sentir a massa. A gente vai começar a fazer ela e vamos sovando. Qualquer coisa a gente pode adicionar um pouco mais de farinha, tranquilamente, até que ela acerte o ponto. É interessante a gente entender que essa massa aqui, a gente não pode deixar ela tão seca, mas também ela não pode ficar tão úmida. Por quê? Porque a gente está querendo criar uma tortilha. E uma tortilha, ela é justamente isso que a gente está falando. É uma tortilha um pouco mais seca, para receber um recheio mais úmido, a gente produzir uma crocância ali no final do nosso prato. Ela fica bem fininha, gente. As meninas estavam até comparando aqui com uma panqueca, mas não tem a ver, porque ela fica muito crocante e fininha. Então, tem pouca massa, com
pequena quantidade de trigo, você vai produzir várias. E, inclusive, depois eu vou perguntar, mas deixa para depois, para segurar o pessoal aqui, Rafa. Quando a gente chegar no ponto ali de fazer a tortilha, aí eu quero saber se a gente pode guardar ela, porque a gente compra muito aí já em supermercados, nesses locais, essa tortilha para comer de manhã, né? Pode colocar queijo, para comer em qualquer hora, de lanche também. Então, se a gente pode armazenar de que forma? Mas agora vamos continuar aqui. Você já preparou aí, já está tudo misturado? Exatamente. Qual que é a pegada da nossa massa? A gente, a princípio, vai conseguir esse tipo de resultado. Com esse resultado, a gente tem que ter o entendimento de que a nossa massa, quanto mais a gente massagear ela, que a gente chama de sova, mais o glúten dela vai ativar. Ativando o glúten, a gente consegue um produto de elasticidade muito maior. E é uma coisa que a gente não quer, para essa massa ficar mais crocante. O que a gente precisa fazer? Sová-la durante 5 minutos apenas, cobri-la com plástico e aí aqui depois a gente trabalha, depois de descanso de 15 minutos, a gente vai trabalhar a gente vai ter esse resultado aqui. Rafa, certo? deixa eu só te pedir uma coisa. Vamos abrir aquela massa só para o pessoal de casa entender? Com Segura certeza. ela na mão, eu vou pedir para ele fazer um furinho para você de casa entender qual o ponto de água, também aí de óleo e de sal. Ó como ficou. Olha ela aqui não na mão gruda dele. nas mãos, como vocês podem ver. Abre Fica ela tranquila. pra gente, só separa assim um pedaço. Ó, tá vendo? Ela tem potencial de elasticidade, mas não é tão grande, ela se desfaz. Isso vem devido ao trabalho da sova, certo? Agora, a gente pode fazer o processo, é interessante que a gente faça o descanso dela, né, de 15 minutos. Depois de 15 minutos, a gente vai ter uma qualidade de massa desse tipo. Deixa eu pegar aqui. Desenvolver um pouco mais o glúten. E aí aqui a gente vai trabalhar com a nossa abertura de massa, certo? Então, peraí, vamos repassar para o pessoal de casa. Misturou, 5 minutinhos amassando, deixou descansar por 15 minutos. E aí você vai pegar ela e vai trabalhar mais um pouquinho ou vai só abrir? Exato, a gente vai passar para a abertura dela agora. A gente trabalha ela suavemente na mão mesmo, só conseguindo fazer essa massagem tranquilamente, só para que ela comece a reidratar, porque devido à quantidade de água e o descanso dela, pode acontecer que a parte de gordura dela passe para fora. Então a gente quer entremear de volta isso no meio da nossa massa para que a gente consiga abrir ela. Aí eu perguntei do Rafa assim, Rafa, me diz uma coisa, você vai precisar de farinha de trigo, jogar na mesa, fazer aquela meladeira, né, que todo mundo faz? Deixa eu preparar aqui. Ele disse, não, precisa não. Eu tenho uma dica para vocês. E aí, sabe o papel manteiga que a gente quase não usa, compra um rolo e fica lá, horrores? Olha só o que ele fez, ele cortou um pedaço e ele vai mostrar pra gente como é que faz para abrir a massa com papel manteiga? Com papel manteiga. Poxa. O papel manteiga ele é justamente feito para isso, né? Ele tem esse potencial de não colar produtos nele. Tanto quando você vai fazer um bolo, você pode colocar, inclusive, o papel manteiga embaixo da massa do bolo, que aí ele vai lhe ajudar a tirar ele da forma depois. Qual que é a pegada pra gente fazer essa nossa massa? A gente sempre começa ela do centro para as pontas, porque daí a gente consegue abrir ela uniformemente. Se a gente começar da ponta para dentro, pode ser que a massa rasgue. Rasgar uma massa, você perde o potencial do glúten e a elasticidade dela. Então não é o que a gente quer. Então a gente começa pressionando no meio, depois fazendo uma cruz. Isso faz com que a nossa massa crie côncavos, onde a gente pode seguir o padrão do nosso rolo. E aí agora é só começar a fazer o trabalho manual. Se você tiver um rolo de massa em casa, pode ser usado também, um rolo para macarrão. Ele ajuda bastante com manivela. E caso... Aí aqui vai também muito de gosto, Mica. Você pode fazer ela o mais fino possível ou o mais grosso possível. E não é preciso acrescentar nada. Não, ela já está aqui. O que eu posso recomendar para vocês? Caso a massa esteja elástica demais, isso devido à sova prolongada, a gente pode colocar pouquíssima farinha no papel manteiga mesmo, porque isso já ajuda a fazer com que ela sustente melhor o seu formato, certo? E aí eu tô vendo que é muito simples e precisa de poucos ingredientes. Se for farinha de milho, eu sugiro que vocês usem apenas 30% de farinha de milho em condição à quantidade de trigo. Se for farinha integral, vocês podem usar ela totalmente integral, que funciona totalmente Que também. vai dar certo. Sim. Então, aqui, agora, a gente já tem o nosso processo. A gente conseguiu uma massa numa espessura ligeiramente fina. Aqui ela tá até um pouquinho mais grossa, certo? Do que eu costumo fazer. Mas, feeling, você faz o que lhe bem convém. Sim. Aqui, ó. Aqui a gente já mostra que essa é a espessura mais fininha da massa, certo? A gente consegue ver até através da luz. Ela fica bem legal. E aqui, qual que é o próximo processo pra gente chegar nesse daqui e já deixar ela pré-coccionada? Então vamos ver. Certo? Vem pra cá, pro fogão. Sim. Aqui eu vou usar um fogo mais baixo, certo?
É interessante a gente ter um fogo mais baixo e não precisa de gordura, não precisa de nada, porque a gente já colocou gordura na nossa massa. Precisa ser antiaderente? Precisa ser antiaderente. É interessante que seja, porque daí a gente evita condicionar mais gordura na nossa receita e fazer com que ela caramelize muito e o centro dela não fique Espera só um cozido. instantinho, Rafa. Você vai segurar aqui em cima da frigideira só pra gente pegar com a câmera. Não, aqui a sua tortilha só. Coloca na mão aqui pro pessoal de casa ver a espessura. Olha só, tá vendo como é que ficou a dele? E aí isso vai depender de você de casa e depender também da sua experiência. As primeiras suas talvez não fiquem tão fininhas, mas depois você vai afinando até chegar no ponto. Você viu que ficou fininha aqui a do Rafa, ele fez até essa um pouco mais grossinha pra você ter a noção de como é que fica. Essa aqui ele nem modelou, nem fez aquele formato que é aquele formato comercial. Pode fazer nesse formato também, deixar mais rústico, também fica gostoso. Encostou na frigideira, quantos minutos? Encostou na frigideira, dessa espessura que tá, devo julgar que leve cerca de 3 minutos, 1 minuto e meio de cada lado, porém sempre em fogo baixo. 1 minuto e meio de cada lado, caso a gente queira já consumir ela em seguida. Caso você queira fazer para guardar na sua geladeira, você pode deixar ela 1 minuto de cada lado, que ela vai fazer uma pré-cocção, mas ainda vai ser maleável. E aí você pode guardar ela embaladinha num saquinho plástico, ou então enrolada em plástico filme, guardar na sua geladeira 3 dias, tranquilamente ela fica. Olha que coisa boa, e dá para você fazer até antes, pro final de semana, pro lanche, ou mesmo pro fazer uma noite mexicana na sua casa, já pensou? Perfeito. O recheio que ele vai ensinar daqui a pouco é delicioso, viu? Exato. Aí aqui a gente pode trabalhar com essa mudança. É sempre interessante a gente não deixar ela coccionar totalmente de um lado para poder a gente virar. É interessante a gente virar entre 2 e 3 vezes, que é para que ela consiga fazer uma cocção uniforme, certo? Então não deixar 1 minuto só de um lado, 1 minuto Exato. e meio, né? Vai virando, vai aquecendo e assim ela vai assando dos dois lados. Devo fazer mesmo no fogo. No forno não daria certo. No forno ela adquiriria uma textura um pouco mais crocante. O que eu posso recomendar? Caso vocês tenham grades dentro do forno, vocês podem colocar ela num formato côncavo e aí a gente consegue atingir um ponto de taco. Aí você já tem uma tortilha de taco. Entendi. A diferença então da tortilha e do taco, aí do ponto, Exatamente. é justamente O esse. formato. Um é o formato e é mais crocante também o taco, ou é impressão minha? Fica muito mais crocante no forno, porque daí a gente consegue retirar o máximo de umidade que existe nessa massa, fazendo com que crie uma tortinha, uma tortilhazinha mesmo, crocante e tal, vire quase que um nacho. Então, deixa eu só passar para você que está em casa, agora são 3 horas e 40 minutos. A gente está aqui aquecendo e te mostrando o ponto de cozimento, de frigideira mesmo da tortilha, tá? Daqui a pouco a gente vai te ensinar a fazer o recheio ainda agora, na sequência. E depois eu volto para te mostrar como é que faz esse, vamos chamar de uma forma mais simples, esse molho de maracujá, que é uma delícia que tá ali, ó. Super simples de fazer e também finalizar o recheio e montar, combinado? 3 horas e 40 minutos, você pode ver aqui que na nossa frigideira já começa a mudar de cor e já começa a ter espacinhos mais claros, que é a farinha de trigo já Exatamente, estando é a desidratação da farinha de trigo. Qual que é a ideia? É importante que a gente faça essa cocção em fogo brando de forma correta, porque se essa farinha não pegar calor suficiente, ela fica com gosto de trigo, a sua massa. E não é uma coisa que a gente quer, a gente só quer uma base para servir o nosso recheio e englobar o máximo de sabor possível. Inclusive, já provei algumas com sabor de trigo e não gostei. Fica mesmo com Exatamente, sabor. isso aí é falta de cocção. Olha só. Então, mesmo que você guarde na geladeira sua, aí vai demorar um tempinho a mais, porque ela vem geladinha, para você deixar ali ela no ponto em que precisa. Essa daqui já está indo e o outro lado, inclusive, demora um pouquinho para ficar naquela cor mais crocantezinha, que é a cor que nós temos ali. Ele volta de novo para o fogo daqui a pouco, Rafa? Volta de novo quando pro tiver fogo. com o recheio? Volta sim. É por isso que então ela não precisa alcançar o ponto da nossa lá, dessa que você está vendo no seu vídeo. Não vai ficar desse jeito. Exato, na hora não. do recheio é que ela vai ainda dar Perfeito. mais uma assadinha e ficar desse jeito. Aqui a gente só não quer que a farinha de trigo fique crua, né? Exatamente, aqui, Mica. Aqui a gente tem o ponto que a gente julga necessário para a gente fazer a nossa pré-cocção. Nesse momento, você já poderia embalá-la e guardá-la na sua geladeira tranquilamente, comê-la, consumi-la em até 3 dias, certo? Pode virar pra gente ver do outro lado? A gente consegue aqui, ó. Aqui, lá mesmo. Isso, que a câmera já tá bem ali. Olha como é que ficou, tá vendo, gente? Nesse ponto já pode apagar e agora a gente pode ir pro recheio? Podemos ir pro Deixa eu recheio. pegar a frigideira pra você. Aqui, com licença. Perdão. Pronto. Então, o nosso recheio, ele é super simples. Aqui a gente vai entrar com a nossa frigideira e esperar ela começar a aquecer. O que a gente vai entrar? Com um pouquinho de gordura. Aqui a gente está dando preferência à manteiga, certo? Por quê? Porque a manteiga é uma gordura saudável e ela tem aquisição de sabor
gigantesca. É o que eu sempre costumo dizer, manteiga é a melhor gordura para se usar para fazer esse tipo de cocção. Vamos esperar ela derreter um pouco, colocar aqui de apoio, e logo em seguida a gente já entra com a nossa castanha. Por quê? Porque a gente quer ocasionar a torra dela. E a torra dessa nossa castanha vai fazer com que ela libere os seus óleos essenciais e ganhe um potencial de crocância também, que é interessante para o nosso... Gente, vou te dizer uma coisa. Uma castanha do Brasil em cima de uma manteiguinha, numa frigideira, aquece a panela, gente. Daqui a pouco tá perfumando tudo já aqui. Já tá. Aí já tá gostoso. Já tá. Aqui eu pra mim já tá a felicidade. Já aconteceu. Bom, logo que a gente aquecer ela, pra gente conseguir fazer uma cocção por igual de todos os nossos materiais, a gente já vai passar pro nosso alho. Por quê? Por que o alho? Porque o alho ele tem grande projeção de aroma. Isso vai fazer com que o nosso espinafre ele ganhe um aroma a mais e libere mais óleos também dentro dele. É interessante a gente não trabalhar com fogo muito alto aqui, Mica, porque o alho queima muito rápido. E é um produto delicado, então a gente tem que fazer ele com uma certa paciência, certo? Olha, inclusive a nossa dica de hoje é sobre o alho, meu povo. É isso mesmo. Mas, ó, eu vou continuar aqui o processo, porque o alho não pode queimar. Então ele vai acrescentar mais manteiga, eu já te passo a dica do alho. O alho que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, nossa. É um verdadeiro remédio milagroso, um remédio em forma de alimento para muitos problemas. E até mesmo para prevenir alguns, viu? Exatamente. Aí Então, nós vamos acrescentar o quê, Rafa? tá bom, passando dessa parte da torra da nossa castanha e do nosso alho, a gente já entra com o nosso pimentão amarelo, correto? E aí ele entra numa quantidade razoável. Por quê? Porque o pimentão amarelo, apesar das pessoas não terem tanto costume de consumi-lo, ele tem um potencial mais adocicado que o verde. Então, por ele ser mais delicado, a gente já vai entrando com ele aqui. Vou baixar um pouco mais o fogo, que é justamente para a gente conter essa nossa caramelização da nossa castanha, correto? E aqui, a gente já entra com um pouco de sal. Por quê? Porque é sempre importante a gente começar a colocar sal na nossa receita para desenvolver esse sabor, né? O sal ele é o potencializador de sabor número 1 do mundo, então a gente tem que sempre administrá-lo em condição ao ao decorrer do nosso preparo, certo? Depois de ter feito isso... Que já tá um perfume danado na nossa cozinha. Eu já vou entrar com o nosso espinafre. Por que o espinafre entra por último? Porque o espinafre, ele murcha muito rápido. Ele tem um potencial de perda de líquido absurdo. Então a gente não quer perder todo esse líquido dele fazendo a cocção desde o começo. Faz aí de novo, rapaz, faz aí de novo. Gente, ó. E aí é uma forma de misturar. Tá vendo como ficou aqui? É dessa forma que tem que ficar o espinafre. Não ficou murcho para sumir completamente. Isso Exatamente. É legal, né? E você colocou inclusive pedacinhos de talo, que dá aquela crocância também. Perfeito. Eu sempre falo que dentro do Verdugo que a gente precisa usar o nosso produto completamente. A gente não pode trabalhar com desperdício. E o talo de qualquer hortaliça, ele é o lugar que tem mais nutriente e mais sabor. Além de dar uma textura diferente. Então não tem por que a gente desperdiçá-lo, né? Pronto, já temos uma parte do recheio, ainda vai queijo lá, mas só na hora de servida. Rafa, vamos lá. Voltar? Vamos sim. E aí, a gente vai fazer o que agora? Então, agora a gente vai fazer a nossa saladinha, que vai acompanhar o nosso recheio, certo? E depois a gente vai passar para o nosso molho. Tá bom. Nossa salada, ela é quase que um vinagrete, chama pico de galo e é um vinagrete mexicano. Super simples e a gente tem que ter a ideia de que a gente vai manter ele um pouquinho mais seco, certo? O que a gente vai começar? A gente vai começar com o nosso tomate. A gente tem um tomate aqui sem semente, certo? Picadinho. Você tirou semente e pele também? Não, ou só a semente Só mesmo. semente. Isso. Tomate picadinho, cebola roxa na mesma quantidade. Não tem dor de cabeça, é super simples. Aqui entramos com a mesma quantidade. Ele vai levar um pouco de cebolinha, super simples. Porque a cebolinha é uma hortaliça que tem uma grande quantidade de frescor e isso entrega muito pra gente, certo? Aí agora, uma pitada de sal, muito suave, uma pitada de açúcar. Aí tá a diferença do nosso vinagrete para ele eles. tem um quê de adocicado, justamente para contrastar com a acidez do nosso limão, que vai ser o único agente de umidade e acidez que a gente vai usar, certo? Deixa eu colocar aqui. E aí aqui eu estou usando 1,5 limão, que é mais do que suficiente para a gente ter uma grande quantidade de acidez e também umedecer esse nosso vinagrete, certo? E aí não é necessário colocar água, Não é nada necessário disso. O colocar líquido água. que vai soltar daí Exatamente. Por que a gente não está querendo deixar ele com água? Porque ele vai entrar numa tortilha muito fina e a gente não quer umedecer ela. É Então vai só para a gente encharcar, trazer né? aroma e sabor. Pronto, fiz isso daí.
Já tá pronto. Reservou, tá prontíssimo. Tá certo, então. Esse é o nosso vinagrete. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, meu povo. A gente vai passar para você de casa o que a gente prometeu, que é aí o molho que tem... Pode colocar aqui que eu tiro aqui. Pode colocar aqui. Perfeito. Vou tirar o limão e ele vai explicar para vocês o molho. Só explica pro pessoal de casa que é um molho de maracujá, certo. né? O nosso molho de maracujá. O nosso molho de maracujá, ele é uma pimenta sweet chili, agridoce, que a gente está usando de base, o maracujá e a pimenta murupi, que é clássica da nossa terra, certo? E é um molho super simples, levemente adocicado, mas também tem uma pungência de picância, que é o interessante pra gente comer na nossa comida mexicana. Prontinho. Certo. A gente começa com o quê? A gente tem que ter o suco do maracujá primeiro, né? Exatamente. Aqui eu tenho um suco, é a polpa dela já processada. Né? Exato, extremamente concentrado. Aqui a gente conseguiria fazer tranquilamente 2 litros de suco, certo? Então pronto. Se você quiser, pode até comprar no supermercado aquelas garrafinhas que já vem o concentrado, ou você bate com pouca água o suco, sem ficar com muita semente, coa bem coadinho, você tem a polpa concentrada. Depois que a gente fizer passar para um bowl, certo? Para facilitar o nosso processo, a gente já vai entrar diluindo o nosso açúcar, que vai ser o nosso agente do sor. E a gente não vai economizar no açúcar, a gente vai colocar cerca de 50 gramas, justamente para que ele fique com uma pungência do sor. Por quê? Porque a nossa pimenta murupi, ela é muito intensa. Então a gente tem que contrastar esses sabores, certo? Então, gente, ele tá com a pimentinha murupi e aí ela tá bem verdinha aqui. Até tem bastante. Quantas tem aqui, Rafa? Tem 2 pimentas, já é o suficiente para causar um pequeno estrago aí, se não for usado com parcimônia. Você tirou a semente? Tirei as sementes. E aí tirou a semente, tirou o talo, picou, cuidado, tá? Porque a pimenta, só de você pegar, às vezes ela acaba, se ela for da forte mesmo, ali causando prejuízo para sua mão, queimando a sua mão. Aqui tem a pimenta, cuidado com os olhos também. Essa daqui já foi cortada há um tempinho, aí já tá mais suave, já saiu grande parte daquele perfume dela que solta e do ardor, né? Exatamente. Logo que a gente corta. Então, logo depois que a gente fizer a diluição do nosso açúcar, a gente vai entrar com o nosso amido, que vai ser o nosso agente emulsionante. Ele é um emulsionante tranquilamente usado no nosso dia a dia, a gente acha com muita facilidade, e a gente já vai fazer a diluição nele no líquido frio. Por que o líquido frio? Porque se a gente colocar ele no líquido quente diretamente, pode ser que ele aglutine e vai criar gomos e o nosso molho vai ficar feinho. Pronto, para não criar bolinha, tá, Exatamente. gente? Deixa eu passar aqui, o pessoal de casa ver direitinho ali. Aqui eu tô colocando cerca de 1 colher de sopa, já é mais do que o suficiente para a gente conseguir um potencial de aglutinação bem legal. Ou seja, vai dar aquela consistência que o seu molho precisa, sem ser uma coisa consistente demais. Vai ser no ponto ali, né? Exatamente. É sempre interessante a gente pensar que a gente pode colocar, diluir esse nosso amido em um pouco mais de suco, porque a gente pode fazer essa projeção da gente adicionar um pouco mais de suco para caso a gente queira o molho um pouco mais encorpado ou menos encorpado. Então é sempre interessante a gente deixar ali a quantidade de líquido mais reservado, certo? Colocar logo a panela pro Rafa Perfeito, aqui. muito obrigado. Acendendo o fogo. Já pode acender? Já Por vem favor, pra cá? por favor. Aqui, gente. E aí, depois que ele fez essa mistura, ele vai trazer pra cá para colocar no fogo. Exatamente. Agora, para a segunda parte do nosso molho, é onde a gente vai entrar com a nossa pimenta para trazer um pouco de aroma. Vamos entrar com uma quantidade mínima de óleo, certo? Só para hidratar o fundo da nossa panela, esperar que ela pegue um pouco mais de consistência, de calor, de distribuição de calor, e aí a gente já vai entrar com a nossa pimenta. Você gosta dela muito forte ou menos forte? Eu gosto forte, mas é melhor você pegar leve, porque a Nádia também vem provar, e ela não gosta de pimenta. Então só... a gente vai colocar só uma colherzinha, vou colocar meia colher, já vai ser mais que o suficiente para a quantidade de molho que a gente vai fazer. Esse suco você vai usar ainda? Ainda não. Não, né? Aí aqui a gente vai começar a liberar o calor na nossa pimenta para que ela comece a soltar os óleos essenciais dela e liberar aroma dentro do nosso molho. E você que está em casa, deixa eu te falar, o recheio ainda não terminou. A gente está preparando o molho, mas ele já vai te ensinar a colocar o recheio, que tem um queijinho ainda, e esse queijinho vai derreter, não é na panela. É dentro da quesadilha mesmo, tá? Exatamente. Então, depois que a gente começar a soltar esses aromas, a gente já entra com uma quantidade de sal, certo? Por quê? Porque o nosso sal, apesar de ele ser potencializador de sabor, ele funciona muito bem com molhos agridoces. A gente precisa ter essa quantidade de salgado, certo? Aqui, pra então, gente poder... você não colocou sal, só o açúcar. Não, só o açúcar e o amido. Aqui no maracujá. Aí lá ele colocou o sal. Exatamente, mas pouquíssimo. Uma quantidade bem tranquila. E logo em seguida eu vou entrar com o nosso suco e o amido já diluído, certo? E aí aqui, qual é a nossa função agora? É só dar calor para que ele aglutine e monte o nosso molho da forma que a gente quer.
Então aqui cerca de 2, 3 minutinhos, você pode aumentar o fogo, não tem problema nenhum, mas é interessante que a gente não deixe de mexer, que é justamente para ele não aglutinar e criar aqueles gomos no nosso molho para deixar ele esteticamente mais bonito. Então aí vai uns 2 minutinhos mais ou menos. 2, 3 minutinhos. 2, 3 minutinhos. E aí, se quiser, eu posso ir mexendo para você. Perfeito. Para você ir mostrando como faz aqui Claro. a sequência da tortilha. Muito obrigado. Então, agora para a gente terminar de montar o nosso molho, é a coisa mais simples do mundo. Você pode me passar aquela... Posso? Aqui a gente tem o nosso recheio, certo? E a gente esperou que ele perdesse um pouco de calor. Por quê? Porque a gente vai adicionar o nosso queijo agora e a gente quer que o nosso queijo só derreta na hora que a gente estiver com ele dentro da tortilha. Por que a gente não coloca antes? Porque senão o calor residual do nosso espinafre vai fazer com que o nosso queijo derreta antes do que a gente quer. A gente vai separar a nossa salada, que ela tá aqui bem mais sequinha, certo? A gente consegue ver aqui que ela libera um pouco de água devido ao sal e o açúcar que a gente coloca, porque o tomate é um vegetal que tem muita água. Vou te confessar que quando eu faço a minha casa vinagrete, eu gosto mais assim, só do que acrescentar com limão, água. né? Com menos gordura, eu acho também que ele entrega bastante. Aqui eu vou trabalhar com fogo médio, certo? Opa, vou pegar aqui. Aqui eu já trabalho com fogo médio e agora é super simples a parte da nossa montagem. Toalha, tu consegues pegar aí a imagem? É melhor colocar no cantinho de lá para o nosso cinegrafista conseguir pegar. E isso, o pessoal de casa ir acompanhando. Obrigada. Fogo baixinho, viu? E aí aqui, sem gordura nenhuma, a gente pode entrar com a nossa tortilha. Já é a primeira e vamos deixar no fogo mais baixo possível para que a gente consiga entrar com o nosso recheio e distribuir o calor tranquilamente para que o nosso queijo derreta enquanto a gente faz a cocção do nosso pãozinho. Aqui a gente entrou com uma quantidade razoável de recheio, né? Porque por que miséria? Não precisamos disso. Já que Eu pensei que você ia colocar só na metade para dobrar assim, mas não, ele é exagerado. Eu gosto. Exatamente. A gente começa agora entrando com a nossa salada, certo? Que ela já está liberando um pouco de água. A gente vai evitar de colocar essa água, certo? Que é para não deixar a nossa tortilha umedecida. Depois disso, a gente entra com nossa outra tortilha em cima, só para fechar e criar um sanduichinho. Ah, vai colocar as duas umas sobre a outra. Exatamente. Agora sim a gente começa a administrar um pouco mais de calor, que é para ela começar a derreter de um lado, começar a derreter o queijo, montar a caramelização e ficar com aquele aspecto tostado bem bonito. Pronto. Aí, chega aqui. Certo. Tu chega aqui, Toalha, para eu mostrar pro pessoal de casa. Enquanto está aquecendo lá na frigideira, olha aqui a consistência do nosso molho. Aqui na tigela fica muito mais fácil de você ver. Ó, aqui, ó, vai derramando aqui. Para você ver que fica bonito demais, meu povo. Olha a situação aqui. E foi o que eu disse, isso daqui você pode, inclusive, usar como acompanhamento de outros pratos, né, Rafa? Exatamente, ele funciona muito bem com porco. Molhos agridoces funcionam com carne de porco, funciona muito bem. Se for utilizado da forma correta, alguns embutidos também entram. Só não recomendo ele tanto para frango, porque eu suponho que ele não entre numa quantidade de harmonização suficiente. Assim, agora, deixa eu te perguntar, você falou aí dando outras alternativas. Como recheio, eu posso utilizar também, vamos supor, tem aquela carne lá que eu posso desfiar em casa, que sobrou, posso também variar esse recheio com o que eu tenho em casa? Tranquilamente, esse pãozinho, ele é uma boa alternativa para quem gosta de variar na receita, mas também não quer excluir o carboidrato totalmente. Esse pãozinho ele é perfeito para isso. Você pode colocar uma carne de porco com molho barbecue, funciona muito bem. Talvez um picles de cebola roxa, que dá para fazer em casa também, tranquilamente, assim, porque é só uma solução de vinagre. Então dá sim pra gente fazer essas variações e criar. Desfiado. Perfeito, tranquilo. Eu sempre recomendo colocar queijo, porque eu acho que queijo vai bem com tudo, né? E pra você sentir a vontade de fazer o corte dela, caso você... Oh, meu Deus. Se arrase. Responsabilidade. Imagina. É comigo o corte mesmo. tradicional dela entra em cruz, certo? Então você parte ela na horizontal, e depois fica bem facinho depois. Exatamente, que aí fica mais fácil Você de comer quer a também. quentinha ou você quer a fria? A Nádia, eu sempre deixando ela numa situação difícil, né, Nádia? Não, isso daí tá com uma quantidade de pimenta razoável, sim, mas não é tanto, Olha a não. fumacinha. Sim. Olha o perfume, tá cheiroso.